Vendas do comércio caíram 1,2% em novembro, mas acumulam um crescimento no ano. Governo do Amazonas publica decreto proibindo acesso às escolas estaduais para a aplicação do Enem. A decisão é mais uma medida de enfrentamento à Covid-19. Justiça Federal mantém adiamento do Enem no Amazonas. As provas deverão ser aplicadas em fevereiro. Boletim diário de Covid-19 confirma mais 3.151 novos casos de Covid-19 no Amazonas. Amazonas transfere 21 pacientes para os estados do Maranhão e Piauí. Mega Sena pode pagar prêmio de 13 milhões neste sábado. Polícia Federal publica edital de concurso com 1.500 vagas. Governo solicita 6 milhões de doses de Coronavac ao Butantan. Brasil ultrapassa 203 mil mortes por Covid. Só nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.131 óbitos. Número de mortes por Covid-19 do mundo ultrapassa 2 milhões. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens, com pancada de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do Instituto Climatempo para hoje, que diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura, que no momento está na marca dos 24 graus, deverá atingir os 32 graus centígrados da máxima. A umidade relativa do ar está em 89% no momento. Sábado, 16 de janeiro, dia de São Marcelo. Chegamos aos 16 dias do ano e faltam 349 para terminar 2021. Esta é a edição de número 85.058 do Jornal da Manhã. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. 1605. Era publicado em Madrid a primeira edição do livro O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nascia, em 1938, o jornalista e humorista Jô Soares. Em 2002, o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelecia unanimemente um embargo de armas e o congelamento de ativos de Osama Bin Laden, da Al-Qaeda e dos demais membros do Talibã. Em 2003, o ônibus espacial Columbia decola para a missão STS-107, que seria a última. O Columbia se desintegrou 16 dias depois na reentrada. Agora, 5 horas e 51 minutos em Manaus. Local. Vamos às notícias. Bom dia, Jean Santos. Bom dia, você ouvinte. Vamos às primeiras notícias do dia. Dando continuidade ao projeto de expansão da malha rodoviária do interior, com a construção e recuperação de estradas e de ramais rodoviários, o governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, irá recuperar, neste primeiro semestre de 2021, mais 2 ramais na zona rural de Iranduba, situados respectivamente nos quilômetros 24 e 26 da rodovia Manuel Urbano, AM070, o ramal da Cachoeira do Castanho e o ramal do Uga-Uga são de grande importância econômica para o município. O ramal da Cachoeira do Castanho, na margem esquerda do quilômetro 24 da M070, tem 7 quilômetros de extensão e atende diversas comunidades produtoras de frutas, legumes e hortaliças. Este ramal também é conhecido pela grande produção de laranja, maracujá e brócolis destinados aos mercados consumidores de Iranduba e de Manaus. O ramal do Uga-Uga, no quilômetro 26 da rodovia, tem 8,6 quilômetros de extensão. Com previsão de entrega marcada para o início do segundo semestre de 2021, essas obras irão melhorar a acessibilidade e facilitar o escoamento da produção dos ramais, além de oferecer maior fluidez no tráfego de veículos e mais segurança aos moradores dos 2 ramais. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, destacou na manhã desta sexta-feira a publicação no Diário Oficial da União
para a contratação de uma empresa que será responsável pela elaboração do plano básico ambiental da rodovia BR-319, que será recuperada no trecho do meio, entre os quilômetros 250 e 655. De acordo com o Cabo Maciel, há menos de um mês foi fechado um contrato para a pavimentação do lote Charlie, situado entre os quilômetros 198 e 250 da BR-319. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a recuperação da BR-319 é um compromisso de campanha do governo Jair Bolsonaro. O projeto é mais uma das prioridades do Plano Nacional para melhorar a logística e as condições de tráfego nas estradas federais do Brasil. 5:53 em Manaus. O Amazonas, em especial a capital Manaus, vem enfrentando um novo pico de casos de contaminação pela Covid-19, acarretando superlotação no sistema de atendimento hospitalar. Considerando o cenário crítico provocado pela pandemia, a Amazonas Energia tomou medidas para assegurar a continuidade do sistema. O Centro de Operação da concessionária está realizando e coordenando a gestão de equipes e realizando o acompanhamento dos circuitos que atendem aos hospitais e centros de atendimento médico hospitalar envolvidos na operação emergencial, com atendimento emergencial de plantão, contando com 61 equipes que inclui atendimento terrestre e fluvial em escala de turno de revezamento 24 horas por dia. Em decisão liminar, a Justiça determina que White Martins forneça oxigênio em quantidade suficiente e a preço de mercado ao Hospital de Iranduba. Atendendo a requerimento da Procuradoria-Geral do município de Iranduba, o juiz da primeira vara da comarca local, Túlio de Oliveira Dorinho, concedeu liminar na tarde de ontem, determinando à empresa White Martins Gases Industriais do Norte Limitada que forneça a preço de mercado 4.000 metros cúbicos de oxigênio medicinal para suprir a necessidade do Hospital Hilda Freire por 10 dias. Até a tarde de ontem, a unidade estava com 26 pacientes internados, 8 deles em estado grave, em tratamento de Covid-19. Há escassez de oxigênio no hospital. O juiz Túlio Dorinho estipulou multa de R$50 mil por dia por cada paciente que necessitar desse insumo no tratamento de urgência, caso a empresa descumpra a determinação. Segundo o procurador-geral do município, Almir Prestes, o prefeito Augusto Ferraz e o secretário de Saúde de Iranduba, Daniel Barroso, estavam tendo dificuldade para encontrar oxigênio disponível para compra. Nós estávamos tendo uma barreira junto ao White Martins, que ela é a detentora de praticamente 100% de toda a distribuição de oxigênio aqui no Amazonas. No entanto, não estava disponibilizando essa venda para a prefeitura de Iranduba. Nós preferimos de ontem para hoje ingressarmos em juízo e, através de uma tutela em caráter antecedente, nós conseguimos essa liminar hoje e nós vamos poder ajudar o nosso município, o Hospital Hilda Freire, a nossa equipe de saúde, juntamente com o excelentíssimo senhor prefeito Augusto Ferraz. O prefeito Augusto Ferraz destacou o desempenho do procurador e do titular da Censa na busca de soluções práticas para esse momento crítico de pandemia. Quero aqui parabenizar o procurador da prefeitura do município de Iranduba, o Almir Prestes, pela sua competência, pelo seu compromisso de defender e proteger e representar o município de Iranduba. Também aqui quero agradecer o encorajamento que o nosso secretário de saúde vem desenvolvendo, o Daniel Barroso, para a sua equipe. Isso é muito importante para encorajar a equipe para que a gente possa desenvolver um trabalho com eficiência e eficácia. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5:57 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-M, informa que os atendimentos na sede do órgão, na Avenida André Araújo, número 1500, no Aleixo, estão suspensos até o dia 31 deste mês de janeiro. A medida foi tomada em cumprimento ao decreto número 43.271,
de 6 de janeiro de 2021. Neste período, os servidores do Procon-AM que estão em regime de teletrabalho realizam atendimento somente pelo site no www.procon.am.gov.br. E a partir deste sábado, doadores de sangue ou de plasma convalescentes terão desconto de R$30 nas viagens realizadas pelo aplicativo da Uber, com destino à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, do Hemoam, localizado na Avenida Constantino Neri, bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. O desconto estará disponível até o dia 22 de janeiro. Devido ao decreto estadual número 43.282, que dispõe sobre a restrição de circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, determinou que a partir desta sexta-feira, os servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, trabalhem no sistema de home office até o próximo dia 22, como medida de prevenção ao novo coronavírus. O atendimento ao público continua a ser realizado pelo e-mail falasemed@semed.manaus.am.gov.br. Vamos repetir o endereço do e-mail da SEMED: falasemed@semed.manaus.am.gov.br ou pelas redes sociais no Facebook SEMED Manaus e no Instagram @semed_Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, suspendeu o atendimento presencial aos nomeados do concurso público de 2018, que estava sendo realizado na sede da pasta. Um novo cronograma com novas datas para a apresentação está sendo elaborado e será divulgado em breve pela Secretaria. A suspensão dos atendimentos presenciais se deu em razão do aumento expressivo de casos da Covid-19 no estado e segue as medidas estipuladas pelo decreto governamental que suspendeu os serviços de transporte fluvial e rodoviário em todo o Amazonas. A Secretaria de Educação reforça que nenhum candidato será prejudicado ou terá sua vaga posta em risco por conta da paralisação do atendimento presencial e que haverá a prorrogação dos prazos de cada um dos procedimentos a fim de evitar aglomerações e salvaguardar a integridade física dos nomeados e dos servidores da pasta. A Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira a recuperação de aproximadamente 2 metros de drenagem profunda rompida na rua Presidente Dutra, no bairro da Glória, na zona oeste da cidade. Equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, trabalham na área para executar os serviços no menor tempo possível. O vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, disse que a Prefeitura de Manaus tem levado melhorias para as comunidades da capital, executando obras de drenagem profunda e superficial, desobstrução de bueiros entupidos, entre outros serviços essenciais. 6h05 em Manaus. As vendas do comércio varejista do Amazonas caíram 1,2% em novembro, após apresentar taxa positiva em outubro. O resultado mostra uma desaceleração no trimestre móvel, onde setembro foi menos 2,1%, outubro 1,7% e novembro menos 1,2%. Apesar da desaceleração, na comparação com novembro de 2019, o comércio amazonense cresceu 9,6%. Com isso, o acumulado de crescimento do ano 2020 está em 7,1%. Até novembro, o comércio local manteve bom desempenho em relação aos outros estados do país, colocando o Amazonas nas primeiras posições, tanto no comércio varejista normal quanto no comércio ampliado, que leva em conta as vendas de veículos, peças e materiais de construção. As informações são da pesquisa mensal de comércio divulgada ontem pelo IBGE. Em novembro, o volume de venda do varejo amazonense foi de menos 1,2% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o desempenho do comércio varejista no estado foi de 9,6%. No acumulado do ano, o setor apresentou desempenho de 7,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador alcançou 7%.
6h07. Vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará publicou o decreto de número 34/2021, ficando determinado em todo o território do município de Urucará o toque de recolher, como medida para enfrentamento de emergência de saúde pública, pelo período de 20 dias, entre 15 horas às 6 horas do dia seguinte, para restrição provisória da circulação de pessoas em espaço e vias públicas, exceto quando necessário para acesso a serviços essenciais e sua prestação, bem como os casos de extrema necessidade. No parágrafo único fica esclarecido: os deslocamentos serão autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá observar as normas sanitárias vigentes, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção. Fica decretado no artigo 2º as disposições previstas neste documento e que não dependem de ato normativo para aplicação, e a sua fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária Municipal em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, mediante a adoção de ações que garantam o cumprimento da restrição de circulação de pessoas no espaço em vias públicas. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O governo do Amazonas proibiu o acesso às instalações das escolas públicas estaduais para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A decisão consta do decreto número 43.283. O Enem seria realizado amanhã e no próximo domingo aqui no Amazonas. A medida se une a uma série de ações tomadas nos últimos dias pelo Executivo Estadual para o enfrentamento da Covid-19. O decreto considera ainda a decisão proferida pela Terceira Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Amazonas no último dia 13 de janeiro, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicação das provas. A decisão da Justiça Federal determina que o governo do Amazonas não deve franquear acesso às instalações das escolas enquanto perdurar o estado de calamidade pública. A decisão foi tomada no mesmo dia em que foi decretada a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todo o estado. O decreto número 43.282 atende à necessidade de reduzir a velocidade de transmissão do novo coronavírus e diminuir a pressão sobre a rede pública e privada de saúde. E o Tribunal Regional da Primeira Região, TRF1, manteve a suspensão da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, no Amazonas, previstas para amanhã, domingo, dia 17, e no domingo seguinte, dia 24. A decisão determina que o INEP tome providências em conjunto com o governo do Amazonas para viabilizar a realização do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. A decisão é do presidente do tribunal, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes. 6h10 em Manaus. E atenção, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, as agências da capital amazonense atenderão apenas a clientes dos grupos de risco, as agências bancárias, como pessoas acima de 60 anos e gestantes, das 9 às 10 horas. Vamos repetir a informação. A partir da próxima segunda-feira, dia 18, as agências bancárias da capital amazonense atenderão apenas a clientes dos grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos e gestantes, das 9 às 10 horas da manhã. Os demais clientes serão atendidos das 10 às 15 horas. A Febraban orienta aos correntistas usar os canais digitais como celular, mobile banking, computador, internet banking e telefone no call center para fazer as transações. Também a partir da próxima segunda-feira, a entrada de clientes nas agências será restrita a casos absolutamente prioritários, como triagem do atendimento feita pelos funcionários da agência. A medida tem como objetivo evitar aglomerações em ambientes fechados. Paralelamente, os bancos reforçarão as medidas de higiene nas instalações, tanto nas agências como nos caixas eletrônicos. Os alunos finalistas dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas, UEA,
terão a colação de grau antecipada para este mês de janeiro. A antecipação das colações tem como base a Lei Federal número 14.040, de 18 de agosto de 2020, que orienta as instituições de ensino superior a abreviarem a duração dos cursos, obedecendo as regras, desde que os alunos tenham cumprido 75% da carga horária. Cleinaldo destaca ainda que os alunos que irão se formar complementarão por 180 dias as suas atividades no Sistema Único de Saúde, SUS. Um total de 40,5 mil unidades de medicamentos hospitalares utilizados na intubação de pacientes foi recebido pela Central de Medicamentos do Amazonas SEMA na última quinta-feira. A EMESA faz parte dos insumos entregues pelo Ministério da Saúde. A SEMA está realizando a compra emergencial dos insumos de forma preventiva diante do aumento do consumo. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, e do Fundo Estadual de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, apontam que os repasses federais para o combate à Covid-19 em 2020 somaram cerca de 516 milhões de reais. O montante representa 6% do total de repasses para o Estado e seus municípios no ano passado, que foi de 8,91 bilhões de reais. A diretoria da Eneva, empresa de energia que atua nas regiões Norte e Nordeste, entrou em contato com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para oferecer ajuda na crise da área de saúde que castiga o Estado. A Eneva vai ceder 16 carretas criogênicas para o transporte de oxigênio aos hospitais do estado do Amazonas. A capital, Manaus, está em situação grave por conta da falta de oxigênio para salvar vidas de centenas de pessoas acometidas pela Covid. 6h14 em Manaus. O Amazonas recebeu mais de 20 toneladas de material para a instalação de uma enfermaria de campanha que funcionará na área externa do hospital e pronto-socorro do Eufinasis. O trabalho é uma ação integrada entre o governo do estado, o governo federal e as Forças Armadas. Os primeiros contêineres descarregados na quinta-feira continham tendas, leitos, macas, equipamentos hospitalares e instrumentos para montagem de uma mini usina de oxigênio para atender a nova estrutura. Quando finalizada, a enfermaria de campanha contará com 60 leitos clínicos. Equipes do Exército realizaram a montagem da estrutura desde a tarde da última quinta-feira, com previsão de entrega no início da próxima semana. Com a nova estrutura, o objetivo é aumentar a oferta de atendimentos na unidade de saúde devido ao crescimento no número de internações no estado. Os leitos serão instalados em módulos de hospitais de campanha do Exército e da Aeronáutica. A estrutura dos leitos de enfermaria será disponibilizada e montada pelo governo federal e a gestão dos profissionais será feita pelo governo do Amazonas em parceria com o Ministério da Saúde. O titular da Secretaria de Saúde, Marcelo Scampelo, ressaltou o apoio do governo federal nas ações para reforçar os atendimentos na pandemia, classificando como fundamental. Pesquisadores no Brasil acreditam que a nova variante do coronavírus identificada no Amazonas pode estar por trás do caos vivido nos últimos dias em Manaus. O sistema de saúde da capital do Amazonas sofre nos últimos dias com a falta de oxigênio, de leitos, de UTI e equipamentos para lidar com o forte aumento no número de internações. 6h15 em Manaus. 9 pacientes que estavam internados nas unidades da rede pública estadual foram transferidos na manhã desta sexta-feira para continuar o tratamento em Teresina, no Piauí. O grupo foi o primeiro dos 235 que serão enviados para 5 estados brasileiros. A medida é uma das estratégias para melhorar o atendimento nas unidades de saúde de Manaus, que estão sobrecarregadas e sofrem com a escassez de oxigênio devido ao aumento da demanda nos últimos 15 dias. O transporte aéreo foi feito pela Força Aérea Brasileira, que tem atuado na força-tarefa ao lado do governo do estado e Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid-19. Os pacientes saíram dos hospitais e pronto-socorros 28 de agosto e Platão Araújo para receber atendimento no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Um segundo grupo de 15 pacientes deve ser encaminhado para São Luís do Maranhão.
O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o Coronel Luiz Otávio Franco Duarte, que coordena a operação, explicou que os pacientes transferidos têm condições adequadas e o suporte necessário para o transporte. A Secretaria de Estado de Saúde, mediante chamamento público, está convocando 274 médicos para atuar na linha de frente de combate à Covid-19 em unidade da rede estadual de saúde, como o Hospital Newton Nis e o Hospital Universitário Getúlio Vargas. A ação emergencial da Secretaria, conforme o edital de chamamento público número 001/2021, prevê remuneração mensal de até R$15.800. São 100 vagas de médicos generalistas e 174 de intensivistas. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas por meio do link www.saude.am.gov.br/serviços /PSS_2021_01.php. Vamos repetir: www.saude.am.gov.br/serviços/PSS_2021_01.php. E a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, suspendeu temporariamente as cirurgias na unidade devido à dificuldade de abastecimento de oxigênio que afeta a rede de saúde. Segundo o diretor-presidente da Fundação SECOM, mastologista Gerson Mourão, o objetivo é preservar vidas e garantir para a reserva de oxigênio seja destinada aos pacientes já internados. A Fundação SECOM adota ainda outras medidas no atendimento ambulatorial de endoscopia e odontologia a partir da próxima segunda-feira, dia 18. O atendimento eletivo no serviço de endoscopia será suspenso até o dia 31 deste mês de janeiro. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e o Centro de Serviços Compartilhados, relança o chamamento público número 005/2021 para a realização de dispensa de licitação que visa contratar empresa para a prestação de serviços médicos de cirurgia vascular, incluindo parecer em regime de sobreaviso, para atender as necessidades do Hospital Newton Nis, que passará a atender pacientes com Covid-19 no período de 90 dias. As empresas interessadas em participar do chamamento público deverão comparecer na próxima segunda-feira, dia 18, às 8h30 pelo horário de Manaus, na sede do CSC, localizada na Rua Belo Horizonte, número 1420, Adrianópolis, ao lado do Instituto de Idiomas McKinley. Agora 6h20 em Manaus. A força-tarefa montada pelo governo do Amazonas e o Ministério da Saúde para transportar oxigênio para o Amazonas envolve uma série de protocolos para a segurança dos profissionais envolvidos na operação e para garantir que o insumo chegue às unidades para pacientes que necessitam. Caso um único cilindro se rompa dentro de uma aeronave, o poder de destruição é similar ao de um míssil. Sem ligação terrestre trafegável com o restante do país, a alternativa mais ágil é o transporte aéreo. Aviões cargueiros conseguem transportar apenas cilindros de oxigênio. Já em estado líquido, esse transporte tem sido feito pela Força Aérea Brasileira, que desembarcou na madrugada desta sexta-feira 6.000 litros de oxigênio líquido da empresa White Martins, fornecedora do governo do estado. A carga que veio de São Paulo veio com 6 isotanques de 1.000 litros para ser distribuída nos hospitais da rede estadual. Os insumos estão sendo transportados ao longo da semana da cidade de Guarulhos, em São Paulo, e chegarão a 22.000 metros cúbicos de oxigênio. Na manhã desta sexta-feira, 4 hospitais da rede pública em Manaus foram abastecidos com uma nova remessa de cilindros de oxigênio obtidos pelo governo do Amazonas. Ao todo, 100 cilindros foram distribuídos entre as unidades Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas e Fundação SECOM.
A ação de logística para a distribuição dos cilindros nas unidades de saúde contou com a coordenação da Defesa Civil do Estado e apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os insumos chegaram à capital amazonense por volta das 9h30. Os hospitais Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas receberam cada 30 novos cilindros de oxigênio. A Fundação Secom foi abastecida com 10 unidades do dispositivo. 6h22 em Banal. O Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelo governo do estado em parceria com o município e o governo federal, estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde do Amazonas. O grupo, formado por profissionais da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Saúde e da Defesa Civil do Amazonas, tem o objetivo de agilizar a logística para garantir o abastecimento. Entre as pessoas físicas de Manaus ou de outros estados do Brasil interessados em doar oxigênio para o estado, podem obter informações junto aos seguintes números. Atenção, 92 é o código, os fones são 99220-2712, 99220-2712, 99445-2001, 99455-2001 e 99182-8974, 99182-8974. A partir de então, os servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual. O governador, ou melhor, a maternidade Balbina Mestrinho recebeu 30 cilindros de oxigênio na tarde desta sexta-feira, resultado de uma doação da Gol Linhas Aéreas, que foram encaminhados à unidade pela Secretaria de Estado de Saúde. No Amazonas, a sociedade também integra a força-tarefa no enfrentamento da Covid-19 para garantir o abastecimento do oxigênio nas unidades de saúde. O governador Wilson Lima ressaltou que a força-tarefa montada pelo Comitê de Resposta Rápida em enfrentamento da Covid-19 garantiu, nesta sexta-feira, o abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde. Conforme ele, a entrega, a partir de diagnóstico de situação em tempo real, está minimizando os danos. Novas remessas do gás estão chegando nesta semana para atender a demanda nas unidades. Diversas iniciativas voluntárias têm somado esforços significativos para auxiliar na manutenção dos estoques de oxigênio no Amazonas. Uma delas é o projeto Parceiros Brilhantes, que organizou o abastecimento de cilindros vazios em outros estados do país. O grupo terá apoio logístico para o transporte aéreo do estado e também do governo federal. 6h24 em Manaus. Desde a tarde da última quinta-feira, o grupo montou uma força-tarefa para recolher cilindros vazios para reabastecimento após uma campanha de arrecadação. Nesta sexta-feira, representantes da organização procuraram o governo do Amazonas para buscar apoio para a iniciativa. Ao todo, serão 200 cilindros de 10 metros cúbicos transportados de Manaus para abastecimento em Ananindeua, no Pará, Recife, Pernambuco e Goiânia, em Goiás, com auxílio da Força Aérea Brasileira FAB e Ministério da Saúde. Segundo o fundador do grupo, Igor da Silva Brilhante, o planejamento inicial é encher em outros estados pelo menos 400 balas. E o maior pronto-socorro do Amazonas, o 28 de agosto, está superlotado e parou de receber novos pacientes por volta das 13 horas desta sexta-feira. Ambulâncias que chegaram ao local com doentes tiveram que sair em busca de vagas em outras unidades. O colapso no sistema de saúde ocorre após recorde de novas internações por Covid-19. A superlotação também gerou a falta de oxigênio nos hospitais. Por conta dos casos, o governo começou a transferir internados para outros estados brasileiros. E, a propósito, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, disse nesta sexta-feira que a sociedade amazonense fez uma opção pela contaminação. A declaração acontece em meio ao caos no sistema de saúde do estado, decorrente do aumento acelerado no número de novos casos de Covid-19 e da falta de oxigênio hospitalar para atender os pacientes.
Segundo ele, o governo estadual teria feito tudo o que podia para evitar o atual cenário. Apesar dos alertas, dos decretos, a sociedade fez uma escolha de manter as aglomerações, participar das confraternizações, comemorar Réveillon, fazer festas clandestinas principalmente. Ou seja, quando a sociedade opta pela contaminação, invariavelmente 15 dias depois, nós sofremos o pico dessa aglomeração, afirmou o secretário. 6h27 em Manaus. Um total de 21 pacientes de 4 unidades de saúde de Manaus foram transferidos nesta sexta-feira para hospitais do Maranhão e do Piauí. Os pacientes foram transportados em aviões da Força Aérea Brasileira ao longo do dia. A transferência ocorre após a empresa White Martins, responsável pelo abastecimento de oxigênio das unidades de saúde do estado, sinalizar dificuldade de abastecimento devido ao aumento das internações nos últimos 15 dias. Os pacientes enviados para os 2 estados estavam internados no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e nos serviços de pronto atendimento Danilo Correia, São Raimundo, Joventina Dias e Coroado. Do total de 21 pacientes, 9 foram encaminhados para o Piauí no início da manhã e 12 para o estado do Maranhão no final da tarde. A transferência é feita em voos da Força Aérea Brasileira, que tem atuado na Força-Tarefa ao lado do governo do estado e do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou ontem que conseguiu oxigênio para abastecer o atendimento de 61 bebês prematuros que estão internados em Manaus. A cidade vive desde a semana passada uma crise em razão da falta de oxigênio para a utilização no tratamento tanto de pacientes com Covid-19 quanto de outras doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, foram obtidos cilindros para os bebês suficientes para 48 horas. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 287, traz o diagnóstico de 3.151 novos casos de Covid-19, totalizando 226.511 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 113 óbitos por Covid-19, sendo 82 ocorridos no dia 14 e 31 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 6.043 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira, foram registrados 87 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 28.452 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 16,63% dos casos confirmados ativos. Loteria. Quem acertar hoje as 6 dezenas do concurso 2.335 da Mega Sena pode receber um prêmio de 13 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. E vamos às loterias sorteadas ontem, começando pela quina, concurso 5.467, e sorteou as dezenas 22, 23, 25, 34 e 56. Acumulou prêmio para hoje 4.600.000 reais. Lotomania, dezenas sorteadas 11, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 47, 50, 64, 66, 83, 86, 87, 93 e 97. 20 acertos, prêmio principal, não houve ganhador. Acumulado em 3.700.000 reais. Vamos agora falar de Loto Fácil, concurso 2.133. Dezenas sorteadas 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 23.
15 acertos, o prêmio principal não houve acertador, está acumulado em R$4 milhões. Últimas notícias. O dólar fechou em alta de 1,93% nesta sexta-feira, cotado a R$5,3078, com investidores avessos a riscos por conta do coronavírus. O mercado captou o clima a risco do exterior em meio a temores de mais abalos econômicos decorrente de medidas para conter a pandemia. Com isso, o anúncio de um pacote trilionário de estímulo nos Estados Unidos na quinta-feira acabou ofuscado. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda forte nesta sexta-feira, em meio à orientação negativa nos mercados de Nova York e dados inesperados de recuo do comércio no Brasil. O Ibovespa caiu 2,54% a 120.348 pontos. A semana teve queda de 3,75%. Cerca de 3,4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão, nascidos em julho, podem sacar ou transferir desde ontem os recursos da poupança social digital. Foram creditados 2,4 bilhões para esses públicos nos ciclos 5 e 6 de pagamento do auxílio emergencial. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo reduziu de 4,2% para 3,9% sua previsão para a expansão do setor neste ano, destacando a desaceleração das vendas em novembro frente ao mesmo mês de 2019. De acordo com a pesquisa mensal de comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o varejo restrito subiu 3,4% em novembro, quando comparado a novembro de 2019. Consolidada como o principal parceiro comercial do Brasil, a China respondeu por 33,6 bilhões do superávit de 50,9 bilhões de dólares na balança comercial em 2020, mostram os dados do indicador do comércio exterior divulgado ontem pela FGV. As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em novembro na comparação com outubro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, e impactadas principalmente pelo recuo nas vendas dos supermercados em meio à alta da inflação. O resultado interrompeu uma sequência de 6 altas seguidas. A taxa de inflação para as famílias de renda mensal mais baixa, menor que R$ 1.650,50, foi de 1,58% em dezembro de 2020. Na faixa que representa as famílias de renda mais alta, com rendimento domiciliar superior a R$ 16.509,66, a variação foi de 1,05%, com uma diferença de 0,53 ponto percentual entre os dois grupos. O índice geral de preços 10, o IGP-10, subiu 1,33% em janeiro após ter aumentado 1,97% em dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. Quanto aos 3 indicadores que compõem o IGP-10 de janeiro, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 1,60% no mês, ante uma elevação de 2,27% em dezembro. Com o reajuste de 5,45% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, o valor máximo de parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.911,84. Foi adicionado R$ 98,81 ao valor máximo do benefício em relação ao valor antigo, que era de R$ 1.813,03. 6h44 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o governo federal não tem como continuar pagando o auxílio emergencial e justificou que uma eventual retomada do benefício pago no ano passado devido à pandemia da Covid-19 pode levar ao aumento da taxa de juros e da inflação. O segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que teve o auxílio doença negado em 2020, pode agendar uma nova perícia médica até hoje, sábado. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. 6h44 em Manaus.
O PSOL decidiu nesta sexta-feira lançar candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Nacional do partido. A candidata será a deputada Luísa Erundina, de São Paulo. Ex-prefeita de São Paulo, Erundina está no 6º mandato como deputada federal. Em sua edição de ontem, o Diário Oficial da União publicou o edital do concurso para a Polícia Federal. No total, serão oferecidas 1.500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Os interessados deverão se inscrever no site da instituição. Os salários iniciais variam de 12 mil a 23 mil reais. As inscrições terão início em 22 de janeiro e terminam no dia 9 de fevereiro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, firmou convênio com a Universidade Nova de Lisboa para viabilizar a utilização dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, como forma de ingresso em cursos de educação superior da instituição, sediada na capital portuguesa. Ao todo, 51 instituições lusitanas têm convênio com o INEP para o ingresso de alunos por meio do ENEM. O ENEM Portugal, como é chamado o Programa de Acordos Interinstitucionais entre o INEP e as instituições portuguesas de educação superior, foi criado em 2014. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, ANP, Mahmoud Abbas, publicou nesta sexta-feira um decreto com a data das eleições legislativas, presidenciais e para o Conselho Nacional. Com isso, os moradores dos territórios palestinos votarão nas legislativas em 22 de maio e nas presidenciais em 31 de julho. A Guarda Revolucionária do Irã lançou diversos mísseis balísticos superfície e testou novos drones fabricados localmente em um exercício militar nesta sexta-feira, informou a televisão estatal. O exercício, que foi supervisionado pelo comandante da Guarda, Major-General Hossein Salami, na região do deserto do centro do país, acontece em meio a dias de alta tensão com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E por falar em Trump, ele planeja deixar Washington na manhã do dia da posse, 20 de janeiro, após considerar sua partida em 19 de janeiro, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira. 6h47 em Manaus. O avião que iria buscar as vacinas contra a Covid na Índia agora servirá para transportar cilindros de oxigênio para Manaus. O avião da empresa Azul, que sairia de Recife para buscar os imunizantes, agora tem a missão de fazer o transporte do oxigênio para Manaus, onde a rede pública privada entrou em colapso. O comunicado foi feito pela própria companhia, que deve marcar a aeronave sair da capital pernambucana na madrugada de hoje para São Paulo e depois terá como destino o Amazonas. O horário, na realidade, ainda não foi confirmado. O Ministério da Saúde enviou nesta sexta-feira ao Instituto Butantan um ofício no qual pediu a entrega imediata de 6 milhões de doses importadas da vacina contra a Covid-19. O documento é assinado pelo diretor do Departamento de Logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias, e endereçado ao diretor do Instituto Dimas Covas. O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira uma reinfecção pela nova variante do coronavírus no Brasil. O caso foi notificado na última quarta-feira pelo estado do Amazonas. A mutação do vírus do Amazonas, o que se sabe até agora, é o caso de uma mulher que foi diagnosticada com a Covid-19 pela primeira vez em 24 de março de 2020. 9 meses depois, em 30 de dezembro, ela recebeu o segundo diagnóstico por meio de um teste RT-PCR que identifica o material genético do vírus. O Brasil registrou 1.131 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 208.291 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 964. A variação foi de mais 37% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento dos óbitos na doença. E o número de mortos por Covid-19 em todo o mundo passou de 2 milhões, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins nesta sexta-feira, pouco mais de um ano depois dos primeiros casos registrados do novo coronavírus. Agora 6h49 em Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Eduardo Silva.